E caro ouvinte, eu sou Baldermort, seu fiel servo. Quero apresentar a você as forças, facções e frotas do universo Warhammer 40.000. A escuridão do futuro distante, onde não há tempo para a paz. Só há tempo para a guerra. Agora confira os links na descrição. Mas também para os links do meu canal de mitologia com minha filha Portadora da Luz. Ótimo para quem gosta de boa história. Vou contar um conto rápido para te ambientar e depois seguir para o corpo da lei. Antes, um rápido recado dos patrocinadores. Shadow Legends, onde você também pode se tornar uma lenda. O principal jogo mobile, com mais de 80 milhões de jogadores, continua totalmente gratuito. Com mais de 800 personagens e inúmeros inimigos para vencer. Além dos modos de jogo variados como PvE, PvP, guildas e desafios, agora há a Torre da Perdição, onde os rejeitados dos reinos foram aprisionados para sempre. As barreiras se desgastam e a árbitra perde o controle da prisão e de seus habitantes distorcidos. Então cabe a você limpar tudo isso, quebrando cabeças e mostrando quem manda. Mas não é para os fracos ou frágeis. Essa masmorra desafiadora tem chefes que vão testar tanto suas táticas quanto seus reflexos. E se você baixar a raid hoje, terá acesso a Sun Wukong, o deus macaco. Baixe o jogo e faça login por 7 dias seguidos até 27 de outubro para ganhar esse incrível deus da guerra. Se você escanear o código QR, aquele negócio tecnológico, e começar hoje, também vai ganhar 200 mil de prata, 4 recargas de energia, um tomo de escala épica e um dia de aumento de experiência, além do Cavaleiro Errante, um herói fenomenal e um brinde incrível. Então junte-se ao time e baixe Raid Shadow Legends hoje mesmo. A Torre da Perdição. Aguarda! O capelão Lucullus caminhava pelos corredores da fortaleza de Hera com o coração pesado, pois este seria seu teste final, sua vitória suprema ou derrota total, pois hoje ele teria sua última chance e precisava de orientação. Ele parou em cada pedestal e arandela, olhando para as estátuas que celebravam os ícones de honra e dever, e preparou-se para a tarefa que tinha pela frente. Com novo vigor e propósito, caminhava decidido ao destino. Hoje ele iria recuperar uma alma para o imperador. Era raro, mas ocorria. O capelão Lucullus descobriu que essa era sua vocação, seu chamado. Ele sempre encontrava um jeito. De vez em quando, mal e mal era verdade. Porém, às vezes, um neófito enfrentava um inimigo impossível de vencer sozinho. Dúvida. Quando os instrutores e outros capelães tentaram e falharam, eles chamaram Lucullus. Os instrutores exauriam e castigavam o neófito até ele ficar tão cansado que não conseguia pensar. Então não haveria espaço para isso, para a dúvida. No entanto, isso não funcionou. Alguns colegas usavam fogo, enxofre, discursos e salmos. Eles atacavam o próprio núcleo do neófito, arrancando todo e qualquer argumento lógico que o aprendiz pudesse ter. Alguns colocavam o medo do imperador neles e muitas vezes isso funcionava. Mas nesses eventos mais incomuns, quando simplesmente nada surtia efeito, então, e só então, eles chamavam Lúculo. E ele nunca tinha falhado. Nenhuma vez. Ele sempre achava as brasas na alma da vítima. Reacendê-las até se tornarem uma chama de fé e determinação. De propósito. Mas desta vez, ele tinha que admitir, estava preocupado. Nunca antes Lucullus tinha ficado tanto tempo com um neófito. Nunca antes ele tinha olhado nos olhos de um e sentido sua própria fé vacilar. Ainda assim, com cesto, ele chegou perto. Às vezes havia um homem que liderava o esquadrão, mas fazia isso sendo, em vez de gritar ou dar ordens.
Homem que não é sargento, tenente nem oficial, não estava acima de nenhum dos outros, mas era o próprio coração pulsante do esquadrão. E esse era Sexto. Ele tinha decaído, arrastou todo o seu esquadrão com ele, mas não disse nada. Nunca reclamou, nunca se rebelou, nunca contestou argumentos ou zombou das ordens. Não fez absolutamente nada para causar um efeito tão grande. Ele simplesmente perdeu a esperança. Ele estava presente, mas seus olhos perderam o brilho. Sua postura continuava rígida e disciplinada, seu bálter polido e preciso. Mesmo assim, uma nuvem negra o envolvia e projetava sombras sobre seus irmãos. Ele havia perdido a fé. E no espaço de apenas alguns poucos meses, seu esquadrão passou de taciturno a melancólico. Uma ação precisava ser tomada. Lúculo havia lido o arquivo sobre seus encontros e história. Sexto, neófito exemplar de linhagem nobre e família renomada, era quase a combinação ideal de determinação e flexibilidade. Ele era tudo o que os ultramarines precisavam, agora mais do que nunca. No entanto, foi durante a Guerra da Praga, quando as forças do caos haviam se espalhado até mesmo por ultramar. Sextus havia visto combate, se destacado e pessoalmente matou um demônio com as próprias mãos depois de ficar sem munição. No entanto, foi aí que aconteceu onde tudo começou. Apesar de ter saído vitorioso, a mera existência do caos nunca nascido, de alguma forma havia destruído o homem, ou pelo menos era o que se pensava. Mas não era medo. Isso era fácil de perceber. Interrogatórios mostraram que ele não era covarde, desviante ou degenerado, só havia perdido a fé. Não na divindade do imperador, mas na capacidade da humanidade de vencer. Lúculo discutiu isso com ele e mergulhou tão fundo na alma de Sexto que não deixou nenhum canto inexplorado. E o neófito não resistiu nem hesitou em nada disso. As perguntas mais íntimas foram enfrentadas de frente, sem hesitar, dramatizar ou qualquer forma de evasão. E Lúculo teve que admitir. O garoto sabia o que queria. Ele confiava no poder do imperador. Claro que sim, só não acreditava na força de seus súditos. Pois Sexto era astuto, e quando matou o que pensava ser um nunca-nascido, viu que estava dentro de um humano, o que muitos chamavam de possuído. No entanto, quando o corpo hospedeiro foi deixado por esse demônio, ele tinha um sorriso no rosto. E foi isso que quebrou Sexto. O demônio dominou esse homem e o usava como traje. Esse homem havia sido tão quebrado que, apesar de todo o horror que testemunhou o demônio cometer, ele passou a gostar disso. Ele morreu com um sorriso nos lábios. E assim, Lúculo havia tentado quase tudo o que já havia inventado. Ele nunca precisou ir tão longe. A maioria voltava à luz após apenas uma conversa, pois Lúculo era realmente um pastor de almas. Ele sabia o que motivava seu povo, então ele podia consertá-los. No entanto, com Sexto, ele já havia explorado todas as alternativas que já inventara, e agora, no fim, sentia-se quase derrotado. Quando ele voltava às suas meditações mais profundas, quando pensava em seus primeiros dias como capelão, ele encontrava aquilo, aquela última cartada, a maior de todas as cartas a jogar caso nada mais funcionasse. Então Sexto não poderia ser alcançado, e Lúculo teria fracassado, decepcionado a si mesmo, seu capítulo, seu primarca, seu imperador e toda a sua raça. E foi assim, com borboletas no estômago pela primeira vez em séculos, que Lúculo bateu à porta de Sexto. Eles viajaram em silêncio, capacetes presos e armaduras vestidas. Eles nem sequer trocaram olhares.
O neófito nem perguntou para onde iam. Ele estava tão perdido. Mesmo quando marcharam até um transporte, mesmo quando foram para uma órbita alta e embarcaram em um novo veículo, mesmo quando passaram 3 dias voando pela escuridão fria do vazio, nenhum dos dois falou. Em qualquer outro caso, Lucullus acreditaria que isso era birra, ou algum tipo de limite que o neófito não poderia mais ultrapassar agora que ele mesmo o havia traçado. Mas não era. Lucullus percebia isso no olhar de Cesta. Ele não perguntou para onde estavam indo, pois simplesmente não se importava mais. Quando a nave chegou perto de uma lua menor, Lucullus levantou-se e chamou o neófito para acompanhá-lo. Os dois se levantaram e olharam pela janela frontal, enquanto o piloto seguia ordens específicas já combinadas. Ele fez seu trabalho perfeitamente, pois a lua foi ultrapassada e lá estava ela, cercada por uma centena de naves, transportes, cargueiros, escoltas e até cruzadores, todos pequenos diante de sua imponência. Os fuzileiros, tanto o capelão quanto o neófito, observavam enquanto sua nave percorria toda a extensão dela, longe o suficiente para perceber seu tamanho, perto o bastante para testemunhar sua grandeza. E ambos se deleitaram com a visão. Uma das maiores naves que já cruzaram os céus. Ela tinha mais de 30 quilômetros de comprimento, uma maravilha do poder tecnológico, uma das poucas já construídas. Ambos testemunharam todo o esplendor da honra de Macragge, a nave capitânia do Primarca, a glória em uma nave de classe couraçada. Lucullus não olhou para seu protegido ao atracar. Ele permaneceu em silêncio enquanto caminhava com Cesto pelos quase 30 quilômetros do longo corredor central da nave. Os dois caminharam em silêncio, observando ao redor, estandartes das antigas glórias, servos, técnicos, fuzileiros e postos por onde passavam. Quando finalmente chegaram à própria proa da nave, novamente, Lucullus não falou, enquanto caminhava até uma escotilha do eixo. Ele a abriu e começou a subir uma escada, e o neófito o seguiu. Ambos subiram por mais de 2 horas por esse único túnel, até saírem para a escuridão do vazio. E ali, Lucullus ofereceu sua mão a Cesto, para ajudá-lo a sair da escotilha, mas também para posicioná-lo. Enquanto os dois estavam no topo da proa da honra de Macragge e olhavam para baixo em sua extensão, o capelão então se virou e olhou para cima e para o sol brilhando à distância. E Cesto o imitou, mas se moveu devagar, com cuidado. Ele estava maravilhado. Lucullus abriu seu comunicador e disse: "Esta nave foi forjada, sob as ordens do Imperador, presenteada ao nosso genitor, o Senhor Comandante, quando ambos caminhavam entre nós. Nós a mantivemos sã e salva, mas nunca hesitamos em enviá-la para a batalha, em todos os anos desde então até agora. Por 10.000 anos, Cesto. Cesto, me diga de novo como estamos condenados. Me diga de novo como não podemos vencer. Me diga de novo deste lugar sagrado. Me diga que não somos dignos do Imperador. E se você puder fazer isso aqui diante do que você vê. Se você puder fazer isso, então, bem aqui e agora, tiramos nossos elmos e pulamos na escuridão do vazio." Diante disso, o neófito assentiu com a cabeça. Ele se virou para a nave e admirou sua glória, ajoelhando-se lentamente e dizendo: "Eu não posso. Em nome do Imperador, neste lugar sagrado, você me dará os votos finais." E assim, Lucullus começou as ladainhas, e Sextus se tornou um fuzileiro espacial. E nem por um momento, daquele segundo até o seu último, ele voltou a duvidar.
E hoje nós vamos novamente dar um passeio pela antiguidade, ou pelo menos é o que a maioria pensaria, pois hoje vamos discutir algumas das maiores embarcações que já cruzaram a fria escuridão do vazio. Mitos dos tempos antigos da Grande Cruzada e da heresia de Horus há mais de 10.000 anos. Elas não eram apenas bastiões autopropulsados de tamanho e alcance colossais, plataformas de fogo capazes de reduzir frotas e até mesmo planetas inteiros a átomos. Elas eram também, mais do que tudo, declarações de propósito, evidências de autoridade, exibições flagrantes e ostensivas de poder. A simples presença delas intimidava sistemas inteiros antes de qualquer tiro. A presença de uma delas em uma frota fazia com que ela se sentisse invencível. Suas visões cortavam o espaço, destruindo inimigos do Império com uma só rajada lateral. O tipo de coisa que qualquer propagandista choraria de alegria por ter à disposição. É claro, só posso estar falando dos couraçados classe gloriana. Agora, a questão de entender e apreciar o universo de Warhammer é sempre a questão da escala. Sim, existem universos onde há naves e construções maiores. Claro que existem. Mas para um cenário tão antigo, que cresce em popularidade a cada dia, pode ser intimidador realmente compreender o horror gelado do tamanho absoluto envolvido. Poucas coisas exemplificam isso mais que as colossais naves capitais das frotas exploradoras e as forças reunidas dos primarcas e legiões. Cada uma era única, feita sob medida, e possuía capacidades vastamente diferentes, mas todas eram uma declaração tanto quanto uma arma de guerra. Nada poderia testemunhar uma nave de guerra da classe Glória sem entender a convicção por trás de sua criação. Construir uma arma dessas, uma construção tão grandiosa, sem nenhum propósito benéfico? O gasto de tantos recursos, tanta mão de obra, tanto conhecimento técnico e esforço, unicamente para criar uma nave de guerra, unicamente para destruir. Muitas raças provavelmente viram surgir uma, cercada por escoltas, cruzadores, couraçados, fragatas e transportes. E com essa única imagem, eles teriam sabido que sua destruição estava selada, que não havia nada que pudessem fazer para impedir essa coisa de destruí-los. A coisa sendo a mentalidade, as pessoas que faziam tanto esforço para travar a guerra. Uma convicção tão profunda e fanática que nenhum apelo à negociação, rendição ou concessão seria aceito. Qualquer um que pudesse fazer uma coisa dessas, seu único objetivo era a erradicação total de todos. Que não fosse eles. E não é só pelo tamanho, mas também pelo esforço em apresentar um esboço tão assustador de arma. Elas estavam enfeitadas, cheias de iconografia, arquitetura e imagens sem nenhum benefício. Isso não os protegia do perigo nem os tornava assassinos mais eficazes. Olhar para a classe gloriana, como para a maioria das naves da Marinha Imperial, é olhar para a mentalidade de seus criadores. Cada uma era uma obra de arte, tanto quanto um exemplo de glória em design e engenharia. Cada uma refletia a alma ferida e traída da humanidade. Cada uma era uma terrível declaração para o universo. Estamos chegando e não daremos descanso, não daremos condições e não daremos misericórdia. Agora vamos discutir sua história, dimensões, propósito e poder. Os couraçados glorianas sempre foram poucos em número. Criados quase exclusivamente no Sistema Sol, cada um desses Golias era feito sob medida e único, singular. Elas deveriam ser mais que naves enormes. Eram os transportes pessoais dos filhos do Imperador, seus primarcas, os líderes de sua Legio Astartes, os fuzileiros espaciais. A classe gloriana, tanto quanto os próprios fuzileiros, eram símbolos.
construídas no Anel de Ferro ao redor do mundo natal do Adeptus Mechanicus em Marte ou em estaleiros elevados, orbitando Saturno e Júpiter. Elas eram forjadas ao longo de anos, às vezes mais de 100, mas provaram ser o sangue vital fundamental durante a cruzada. Cada uma tinha mais de 20 quilômetros de comprimento. A maior chegava perto de 30. Eram ilhas navegando pelo vazio, comunidades inteiras no espaço, todas com um único propósito, um único objetivo, totalmente unificadas na convicção de sua causa. Eles estavam aqui para libertar a humanidade de seus inimigos e para vingar aqueles que foram prejudicados. Eles conseguiam manter e produzir equipamentos de guerra para a região onde atuavam. Eles teriam uma tripulação muito superior a 500 mil de homens e mulheres, e isso seria apenas o mínimo necessário. Às vezes, bem mais. A capacidade deles de provocar os fuzileiros navais era lendária. O poder de fogo deles era algo aterrorizante. Pois havia poucas coisas na galáxia, antes ou agora, que chegam perto da escala deles. A classe Abismo, um trio de naves irmãs dos portadores da palavra, a Falange, lar dos punhos imperiais, Bucéfalo ou o Imperator Somnium, ambas naves capitâneas do Imperador, mas temo procurar suas dimensões exatas. Esse é um ponto das Gloriana também. Fornecem os comprimentos, mas não tantos detalhes quanto eu gostaria. Mesmo considerando só os encouraçados padrão da Marinha, alguém poderia passar meses andando por seus corredores, dutos e mecanismos internos, e talvez ainda não visse tudo. As naves Gloriana não eram só enormes. Eram quase inexpugnáveis, com blindagem de dezenas de metros, escudos de vazio sobrepostos e, se o fogo inimigo rompesse tudo isso em um segmento, praticamente qualquer arma abaixo de uma fortaleza Blackstone ou canhão nova só inutilizaria essa parte. A região danificada simplesmente seria evacuada para conter os incêndios e isolada do restante, e a nave continuaria avançando, atirando, matando, destruindo tudo em seu caminho, tudo ao seu alcance. Também não eram o tipo de nave que se vê no 41º milênio, pelo menos não normalmente, pois todas eram o ápice da tecnologia da cruzada. Qualquer um vindo de uma nave comum para um desses colossos ficaria sufocado de choque. A diferença tecnológica, o alcance e extensão do poder humano. Os sistemas de armas de cada uma eram únicos e letais. Uma única rajada dessas feras destruía frotas inteiras de Xenos. Planetas podiam ser reduzidos a cinzas e depois despedaçados se continuassem recebendo esse castigo. E o Império não pode igualá-los, nunca poderá fazer algo parecido novamente, assim como acontece com muitas coisas dos Marines. A primeira legião foi a que recebeu sua primeira nave, e ela era a maior. Agora, vamos passar pelas naves da classe Gloriana que são conhecidas. A Razão Invencível, lar de Lion L. Johnson e dos Anjos Negros, a primeira legião, media 28 quilômetros e teve papel crucial na heresia. Ela esteve na prisão de Conrad Kurz após sua captura. Ela liderava a frota dos Anjos Negros ao cruzar a Ruinstorm. E ela estava presente na destruição de Caliban. Ainda está ativa, pelo que percebo. O orgulho do Imperador. O lar da Terceira Legião, filhos do Imperador e de seu primarca Fulgrim. A nave era uma maravilha de maquinaria e mente combinadas para alcançar a perfeição sublime. Dizem que o fabricador geral de Marte trabalhou pessoalmente nela, levando o dobro do tempo de construção de qualquer outra do mesmo tamanho. Mais decorativa e imponente que a maioria, era adornada com estatuária cheia de ornamentos variados. Também foi um lugar onde a legião caiu. La Farnese estava em seu interior, mas essa é uma história para contarmos em breve. Foi danificada na batalha em que Fulgrim derrotou Rabut Guilliman, mas ainda se acredita que esteja ativa.
O sangue de ferro. Sem surpresa, o lar do Senhor do Ferro, Perturabo, primarca da 4ª Legião, os Guerreiros de Ferro. Alguns relatos afirmam que ela foi, na verdade, construída fora do Sistema Sol, nos estaleiros orbitais de Olímpia, o mundo para onde Perturabo foi enviado. E esses relatos dizem que foi o próprio Perturabo quem a projetou. Por isso, a consideram a mais antiga e forte da classe gloriana. Se isso é verdade ou não, já é outra questão. Forjada para ser tão resistente quanto a Legião e o Primarca, serviu de forma espartana ao extremo. Dizem que Perturabo chegou a cobrir todas as janelas da nave por um período. O Senhor de Ferro só confiava nos scanners Orspec. Isso mudou, é claro. Ainda assim, era outro tigre na noite. Ele enfrentou uma migração difícil e estava em Istavan quando começou a heresia de Horus. Seguiu para enfrentar os punhos imperiais em Farl e depois no Cerco de Terra. Acredita-se que ainda esteja ativo, esperando o retorno de seu mestre sombrio, para trazê-lo de volta ao espaço. A Tempestade de Espadas. Lar do Falcão de Guerra. Primarca Yagatai Khan e os Cicatrizes Brancas. Era, sem dúvida, o mais rápido de seus carros. Ao receber o presente, o Primarca não se impressionou. Para os Cicatrizes Brancas e o Grande Khan, a montaria era tão valiosa quanto o cavaleiro, como sempre em Togores. O Khan movia-se como o vento e queria que suas naves refletissem isso. Assim, ele criou novas especificações e a nave foi reconstruída. Com sua velocidade e potência, ela quebrou o cerco da Legião Alfa em Chondak. Khan sempre foi um homem de ação e visão, sabendo quando negociar para obter vantagem. Assim, ele usou a nave Capitânia para tentar capturar o Primarca Mortarion. Ela foi destruída, mas Mortarion sobreviveu. Potencialmente um desperdício. Ainda assim, se tivesse funcionado, assim como muitos riscos na guerra, a troca teria valido mais do que a aposta. O Hrafnkel, o lar da 6ª Legião, o navio dos executores do Imperador, os Vulca Fenrica, os lobos espaciais. Nave Capitânia de Leman Russ, das mais potentes da classe. Um monstro mesmo entre seus pares, estava entre as maiores e mais letais. Como esperado, era uma montanha de massa que Russ usava como foice para varrer inimigos. Também foi o veículo de Russ quando ele invadiu e esmagou os 1000 filhos em seu mundo natal de Próspero. E foi a ponta de lança que foi usada para atacar a frota do traidor Horus quando Leman Russ embarcou no Ventral Spirit e tentou acabar com a heresia de uma só vez. Infelizmente, isso não aconteceu. A Cruzada Eterna, a anomalia de toda a sua classe porque não era a nau capitânia de sua legião. A Cruzada Eterna foi presenteada a Rogal Dorn, primarca da 7ª Legião, os Punhos Imperiais. No entanto, Dorn já possuía a Falange. Era uma nave ancestral, de design da Era das Trevas, da tecnologia, muito maior até mesmo do que as imensas Glorianas. Rogal a havia descoberto e recuperado antes mesmo de o Imperador encontrá-lo. Então, o Imperador permitiu que Rogal a mantivesse. Por isso, a Cruzada Eterna não era o lar dos Punhos Imperiais, como as Glorianas eram. No entanto, desde a heresia de Horus, ela se tornou uma das naves mais lendárias de todas. Pois a Cruzada Eterna é o lar do flagelo dos impuros. É a nave Capitânia e o lar da Cruzada Eterna dos Templários Negros. E assim, no futuro, ela terá uma entrada inteira só para ela. A Queda da Noite, lar da 8ª Legião e de seu mestre sombrio, Konrad Kurz, dos Senhores da Noite. Dizem que foi forjada a partir de um padrão Standard Template Construct funcional descoberto durante a Grande Cruzada, sendo o centro da escuridão que se espalhou desde o surgimento do próprio Assombrador Noturno. Ela esteve em ação durante toda a cruzada, depois em Istvan e além, sendo também o centro da cruzada de Tramas.
Uma campanha criada para esgotar as forças do Império, ela foi encerrada pelos Anjos Negros. Após a destruição da frota e da Legião, o Nightfall e uma retaguarda foram usados para atrasar os Anjos Negros. Teve um fim estranhamente nobre, sacrificando-se pelo futuro da Legião. A Lágrima Vermelha, lar da 9ª Legião dos Anjos de Sangue, os Filhos do Anjo, sanguíneos. Possivelmente apenas superada em beleza pelo orgulho do Imperador, e isso apenas na opinião de algumas pessoas. Como seu mestre, o Primarca Sanguíneos, ela era requintada, mas surpreendentemente poderosa. Em forma de lágrima, com traseira larga como uma cidade e proa afiada para destruir. A Lágrima Vermelha possuía uma grande cúpula transparente sobre a cidade na parte traseira. Elegante, mas marcada, ela tinha uma história difícil. Caiu em um planeta durante uma armadilha montada pelo próprio mestre da guerra. Horus queria Sanguíneos morto mais do que qualquer um, exceto o Imperador. Mesmo assim, foi retirado daquele mundo e reconstruído. Infelizmente, parece ter sido destruído na expurgação, pois claramente não está ativo hoje. O Punho de Ferro. O lar da 10ª Legião, Mãos de Ferro, Bastilha do Primarca Ferus Manus. Funcional e austero, tinha pouco da ostentação dos outros de sua classe. Ainda tinha, mas menos. Ainda assim, era uma nave robusta. Ela testemunhou o fim da Diasporax e foi o local onde Fulgrim tentou convencer Ferrus a se juntar ao caos. Ela quase foi destruída quando Fulgrim foi rejeitado, e então ele colocou em prática seus planos de emergência traiçoeiros. Ainda assim, Fulgrim demonstrou um pequeno resquício de contenção em nome da amizade deles, e não a destruiu naquele momento. O Punho de Ferro ficou tão danificado que não era a nave capitânia de Ferus quando ele liderou as forças lealistas para Istvan, onde foi morto por seu melhor amigo, seu irmão Fulgrim, na Depressão de Urgal. O Conquistador, lar e arena dos gladiadores do Anjo Vermelho, Primarca da 12ª Legião, Devoradores de Mundos, lar de Angron, era uma máquina monstruosa, das maiores e mais letais, com garras de urso como principal terror e arpões lançados contra naves para puxá-las e permitir o embarque. O Conquistador abriu uma trilha sangrenta na galáxia, pois os Devoradores de Mundos não poupavam ninguém. A carnificina deles era inacreditável, injustificável e extremamente impiedosa, a tal ponto que foram censurados mesmo antes dos eventos de Istvan, antes mesmo do massacre da queda, do cerco à terra, de toda a heresia e depois da purgação, pois a nave sobreviveu, passando de um senhor para outro ao longo dos milênios. Frequentemente no Olho do Terror, ela apareceu na 12ª Cruzada Negra e parecia estar à disposição de Abaddon, o Despedaçador, mas agora ela voltou novamente, só que desta vez retornou à posse de seu verdadeiro senhor, Angron, o Primarca Demônio de Khorne. E o maior devorador de mundos, a honra de Macragge, nau capitânia e lar da 13ª Legião, os Ultramarines, a semente do Sol Vingador, Rebolt Guilliman, uma das maiores e mais complexas de todas as naves da classe gloriana. Uma maravilha de construção em Sermita, ela quase foi destruída na traição de Khalt. Mesmo assim, foi consertada pelos eficientes Ultramarines de Ultramar. Ela sobreviveu à heresia de Horus e à purgação, pois muitos ultramarines ficaram defendendo o Império. Sendo o pilar do poder naval estratégico na região, as frotas de ultramar sempre a tiveram para aumentar sua força. Durante a Cruzada Terrana, após o retorno do Primarca, o Sol Vingador buscou voltar à Sagrada Terra para comungar com o Imperador. Por um curto período, ela caiu nas mãos dos malignos e traidores fuzileiros espaciais. Ela foi recuperada e agora lidera as frotas da campanha Indomitus, mestre e nave capitânia reunidos após 10 milênios. E ela é a espada mais brilhante do Império.
A Endurance, lar do Rei Pálido Mortarion, primarca da 14ª Legião, Death Guard. Sóbria, pouco atraente e funcional, refletindo a alma da legião que transportava. Também não tinha adornos, só uma águia e um crânio imponente na proa. Ali, o primarca enfim sucumbiu ao caos e se ajoelhou diante do grande pai Nurgle. Ela sobreviveu ao cerco de terra e à expurgação. No entanto, ela foi transformada pelo mal que carrega e agora é uma enorme nave de praga. Ela existe hoje no centro da frota da Guarda da Morte durante as guerras da Praga e além. Ufotep. Lar de Magnus, o Vermelho, primarca da 15ª Legião Mil Sóis. Um mamute de guerra, mas também por um tempo uma aparente luz na escuridão. Como a Biblioteca de Alexandria, ela reunia todo o conhecimento que a Legião obteve na Cruzada, sendo um repositório temporal e espiritual. O Lar dos Mil Sóis era tanto o sonho de um estudioso quanto uma potência marcial. Ela foi salva da destruição por Magnus quando os lobos espaciais vieram destruir ele, Próspero e tudo lá. Ela lutou na alma da guerra no auge da heresia de Horus, invadindo o Sistema Sol. O Espírito Vingativo. O temido lar do arquitraidor Horus Lupercal, mestre de guerra do Império e depois escolhido do caos. Nave Capitânia da 16ª Legião, Filhos de Horus. A nave onde muitos se voltaram ao mal, levados ao caos por Horus. A nave que comandou a ofensiva contra os lealistas e chegar ao próprio terror sagrado. Era uma das mais potentes e enormes, gêmea de outra nave entregue ao primeiro capitão, Abaddon. No entanto, também testemunhou a degradação de Horus e depois sua morte final. Somente depois que o arquitraidor de toda a humanidade matou Sanguíneos e então mutilou o próprio imperador da humanidade. Disse que o espírito de Sanguíneos ainda reside lá, preso pela dor e sofrimento daquele lugar, mas mesmo assim tudo continuou. O espírito vingativo é a nave de Abaddon, o profanador escolhido do caos. Ela foi fundamental em várias 13ª Cruzadas Negras, esteve na destruição de Cádia e agora é o estandarte de Abaddon, enquanto ele reúne as chaves do terror ancestral com seu machado do presságio. Se o Auspex mostrar essa nave nos seus sensores, saiba! Você já está morto. O Arauto da Perdição. Antes chamada de Magna Tyrannis na Cruzada, foi a nave Capitânia, do primeiro capitão dos Filhos de Horus, Ezequiel Abaddon, depois conhecido como o Espoliador. A nave, assim como sua gêmea, tem sido um flagelo para o Império em todos os dias, desde a primeira Cruzada Negra. A Fidelitas Lex. Lar do primeiro herege, Lorgar Aurelian, primarca da 17ª Legião, portadores da palavra. A nave Capitânia presenciou a queda do primeiro primarca, o mal sussurrado por subordinados, sua fé errada na divindade do imperador e foi fonte de castigo e repreensão. Ele enlouqueceu e se voltou para quem realmente precisasse de sua fé. A Deltas Lex participou da Cruzada das Sombras e da traição em Kaut, mas foi destruída por Rebut Guilliman, que a atacou com ondas de naves menores. O gigante não conseguiu reagir. Ela afundou nos mares da Nova Síria. Outra Gloriana, a Crônica das Cinzas, foi atribuída aos portadores da palavra, mas acabou sendo tomada pelos lealistas e entregue ao capítulo Nêmesis. A Raiz da Chama, lar da 18ª Legião, Salamandras e nave Capitânia do primarca Vulcano. Sei pouco sobre essa nave e suas façanhas, pois Vulcano passou a vagar após morrer no massacre de Istvan. Presume-se que ela foi destruída nos céus de Istvan III na primeira batalha da heresia de Horus.
A Sombra do Imperador, lar da 19ª Legião, a Guarda Corvina e de seu primarca Corvus Corax, ainda era um monstro de nave. Mas essa classe gloriana era capaz de praticamente se camuflar, usando escudos de vazio reflexivos. Ela mascarava seus rastros de energia e podia operar em grande parte sem ser detectada. Infelizmente, nenhum escudo poderia ser erguido rápido o suficiente para salvá-la quando os traidores abriram fogo contra o planeta abaixo, e isso foi refletido pelas frotas. As naves lealistas, em menor número, foram emboscadas em Istvan. A Sombra do Imperador foi pega a curta distância com a Terminus Est da Guarda da Morte e, atirando sem aviso, eles a afundaram. A Alfa e a Beta, naves gêmeas que eram o lar da 20ª, a Legião Alfa, liderada pelos primarcas Alfarius e Omegon. Eram naves complexas, com arquitetura interna confusa, feitas para prender e desorientar invasores. A Alfa esteve envolvida na Guerra Solar, o ataque naval dos traidores ao Sistema Sol, lar do Imperador. No entanto, Alféria mordeu mais do que podia ao enfurecer o guerreiro frio de Inuit, Hogoldorn, quando foi morto. E então a frota da Legião Alfa simplesmente se retirou, tanto do Sistema Sol quanto da guerra como um todo. As duas naves capitais não foram registradas como destruídas e podem ainda vagar na escuridão à espera do momento para atacar. Esses eram os principais couraçados classe gloriana que eram mais famosos, e alguns poucos mais existiram, como o Amphion, que foi o centro da frota de batalha solar por um período, mas foi registrado como destruído durante a incursão de Tsarna. Então, essas eram as conhecidas naves classe gloriana. Nada parecido jamais foi replicado, pois a heresia de Horus destruiu a base industrial e tecnológica de todo o Império. Mas mesmo que isso não tivesse acontecido, a própria natureza do Império havia mudado. A necessidade de declarações tão grandiosas como as gloriana simplesmente não existia mais. Para quem elas seriam usadas para causar o choque e o assombro que provocavam? Os Eldar estavam destruídos e espalhados pelos cantos mais distantes da galáxia. Eles não representavam ameaça. Os Orcs foram exterminados como os Eldar antes da queda, e Alienor desapareceu. Havia impérios, é claro, mas eram isolados e estáticos, e novamente não representavam ameaça ao Império. Localmente e regionalmente, os fios dos Orcs seriam um espinho no lado da humanidade, mas com exceção da Guerra da Besta, eles nunca foram uma ameaça real. Não até a vinda do Profeta, não até Gazgul. Não havia mais impérios xenos reais para erradicar e destruir. Certamente nenhuma concentração tão grande a ponto de exigir o uso de uma classe gloriana. E mesmo aqueles que eram possivelmente uma ameaça, os Sloth talvez, todos eram vistos como bolsões menores de resistência que o Império inexoravelmente varreria no futuro. Verdadeira ou não, essa era a visão da época. Mesmo assim, havia outro motivo pelo qual nada dessa escala foi tentado em todo o tempo do Império. Após a heresia de Horus, a humanidade estava, na minha humilde opinião, quebrada. Eles haviam sobrevivido e sentiam aquela euforia. Tudo o que os deuses sombrios do caos haviam lançado contra eles foi derrotado. Mas o custo? Não apenas em mão de obra, recursos, habilidade e tecnologia. Tudo tinha acabado. O imperador ficou mutilado e nunca mais andaria entre seu povo. Os primarcas também logo partiriam, um por um, após o tempo da purgação. O couraçado, classe gloriana, foi um instante congelado e tornado real. Eles eram o reflexo da confiança da humanidade, sua autoimagem ousada que tinha tanta certeza de que poderiam e iriam conquistar toda a galáxia, que achavam que eram invulneráveis e invencíveis, e que seu destino manifesto era uma verdade óbvia, além de qualquer questionamento. A heresia foi o golpe final que perfurou essa presunção, pois o imperador havia sido traído por seu filho mais amado. Assim, ele não era infalível, não era onisciente, e agora ele estava destruído.
A luz dourada no centro de todo o projeto, o império da humanidade, havia sido destruída. Ninguém imaginava isso antes do acontecimento. A humanidade agora iria se retrair e se proteger por 10.000 anos. Haveria a cruzada eterna dos Templários Negros. Haveria contra-ataques e cruzadas de reconquista de zonas perdidas para impérios xenos. Mas o espírito ousado e fanfarrão que levou ao puro desperdício de recursos que era uma glória em uma nave de classe. Eles se foram. A raça humana se encolheu sobre si mesma e se recusou a olhar para fora. Cegou-se para o passado, mas também não olhou realmente para o futuro. E o Império e toda a humanidade têm estado em uma espiral descendente sem fim desde então. E a necessidade das Glorianas foi simplesmente anulada. Muitas ainda existem, muitas ainda estão operacionais, e nos dias sombrios do fim dos tempos, o Hanadandra, o Tempo do Lobo, o retorno do Primarca, e com eles vem o surgimento dessas fortalezas das estrelas. Estou ansioso por suas façanhas, suas batalhas e, eventualmente, seu fim. Só uma coisa ainda me confunde muito. Por que eu consigo um esquema detalhado de cada deck das naves de Star Trek, Star Wars ou quase qualquer outro cenário de ficção científica, mas não dessas, ou de qualquer outra nave capital importante em Warhammer? Só digo uma coisa. Não negativamente, mas de forma provocativa. Vamos lá, GW. Você contrata um cara com paixão e conhecimento. Você oferece uma sala e 1 ou 2 anos para ele. Eles trazem especificações, mapas e esquemas das naves que todos queremos conhecer. Faça isso. Eu fui Baldemort, seu fiel servo. Agora, confira os links na descrição, tanto dos patrocinadores deste vídeo, quanto do meu canal de mitologia, que eu faço com minha filha Lightbringer. Ótimo para quem gosta de uma boa história. Agora, não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir.